Olá, bom dia, sejam bem-vindos, bom dia, olá, tudo bom com vocês? Um ótimo dia, uma ótima quinta, bom dia, oi Ellen, bom dia, seja bem-vinda. Decora Teodora, seja muito bem-vinda. Michele, Ellen, bom dia, tudo bom? Neide, querida, bom dia. Seja bem-vinda. Sejam todas bem-vindas a esse momento de leitura. É muito bom ter vocês aqui, minhas aluninhas. É maravilhoso ver a presença. Angel, bom dia. Bom dia para quem já está aqui, né? E para quem está aqui pela primeira vez, eu sempre aviso, né? Eu estou lendo esse livro aqui, né? Parece ao contrário, porque estou no celular, né? Fica de modo espelhado, como se fosse um selfie. Mas Isto é Reiki, do Frank Arjava Peter. Então eu resolvi todo dia ler o meu livro com vocês, para trazer mais conhecimento para mim e também para vocês, porque é muito bom, né, ler acompanhada. E para quem está chegando, qual é a dinâmica? Eu reservo normalmente 15 a 20 minutinhos, às vezes passo um pouco, de leitura, onde eu leio, faço as minhas colocações e no final eu sempre reservo um tempinho para pergunta sobre a leitura, pergunta sobre Reiki, enfim, para a gente ficar conectado com essa energia maravilhosa que é o Reiki. Então, assim, eu procuro sempre, oi Adriana, bom dia, hi, né? Daisy, né? Silam, bom dia, sejam todas bem-vindas aqui. E no final, né, como eu falei, eu reservo um tempinho para perguntinha, para a gente colocar o Reiki em prática. Por isso que eu me programo para pouquinho tempo, porque essa questão, né, do tempo, um pouquinho cada dia é melhor do que a gente ficar aqui um tempão e depois a leitura ficar às vezes um pouco pesada, porque aqui, né, como eu falei antes e vou repetir sempre, né, o objetivo do autor é apresentar a gente a história do nosso querido mestre Mikao Usui, a história do Reiki, tudo que compõe essa maravilhosa energia. Bom dia, Emeline, né? Bom dia, Rosane. Bom dia, Pati. Bom dia. Bom dia, Marlene. Então, o autor, voltando aqui, né, o objetivo de hoje de estar aqui, da leitura do livro, ele faz um relato, né, uma pesquisa, ele com outras pessoas, sobre essa jornada do Mikao Usui. E vai ter uma parte que ele vai falar sobre o Japão, como conhecer esses pontos importantes. Então, para quem está planejando uma viagem, esse é um ótimo livro. E no final ele vai falar sobre técnicas, né? Eu sei que é a parte que todo mundo mais gosta, mas para quem está acompanhando a leitura, tem aqui gravado as outras aulas. Para quem está acompanhando, está vendo que tem muita coisa boa aqui, né? Que a gente está descobrindo juntos, né? É uma leitura muito gratificante, né? Então, eu quero desejar a todos sejam muito bem-vindos aqui. Vou começar, aí eu vou me desligar um pouquinho, mas eu sempre volto depois da leitura. E tem aqui também uma caixinha com pontinho de interrogação onde você pode também colocar a sua pergunta, que aí ela fica aqui reservada no momento, lá no final eu vou responder, tá? Então vamos lá.
eu já fiz o breve resumo, né, de tudo que está aqui no livro. Nós já falamos sobre essa ancestralidade, né, do querido mestre Usui, tudo que aconteceu na vida dele, a aldeia onde ele nasceu. Aqui no livro fala um pouquinho dos significados que o autor acha importante nós reikianos termos conhecimento, que são os princípios, né, na língua original, o Gokai, alguns símbolos que representam toda uma ideia, que são chamados de kanji. Então ele explica alguns aqui muito detalhadamente, fala dos níveis também de forma resumida, para a gente ter ideia de quais são os níveis do Reiki, que originalmente são 3, e que em algum momento esse terceiro foi dividido em 2 e algumas linhagens adotam essa forma de ensinar o Reiki, né? E aqui é o Reiki original, o que veio do nosso querido mestre Usui, né? Bom dia, Natália, Alicia, Arilson, Rita. Bom dia, gente, bom dia. Então vamos lá. Quem tá com o seu livro, pegue. Eu parei na página 90. Na verdade, desculpa, parei na página 91, né? Aqui o primeiro seminário que aconteceu, o primeiro seminário de Reiki. Porque antes era feito numa escola, todos iam nessa escola ou clínica, né? Dependendo do momento, que deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. Dependendo do momento, era considerado como clínica devido a vários fatores, né? Na cultura do Japão, em questão de política, enfim. E as pessoas que queriam receber Reiki ou estudar iam até lá. E nesse momento aqui, que surgiu primeiro nesse seminário, com a necessidade de um mestre ir um local específico e passar alguns dias ali para poder ensinar, colocar, né, o que é o Reiki, como se faz e toda a estrutura que hoje a gente conhece. Claro que não é igual, que muita coisa se muda ao longo do tempo, mas que aqui surgiu o primeiro seminário e nós paramos num encontro importante de onde Hayashi conhece a Takata, né? A gente já falou aqui do mestre Usui, que muito carinhosamente o autor chama de Usui Sensei, que lá isso é uma forma respeitosa, né, de chamar o seu mestre, Usui Sensei. Falamos do Hayashi, como ele conheceu o mestre Usui, como foi essa comunhão, né, dele com o Reiki. E agora vamos chegar na parte, né, que se eu for aqui falar para vocês quais foram as figuras mais importantes no início da jornada do Reiki, nós vimos aqui que tem muitos nomes, mas o que se realmente se ouve falar e que se estuda nos seminários é a origem, que é do Mikao Usui, o Dr. Hayashi, que foi uma figura muito importante aqui na construção do Reiki, e agora a Takata, né, que também foi importante, porque foi ela, né, ele deve falar aqui, mas foi ela que trouxe o Reiki para o Ocidente, porque até então ele só ficava lá no Oriente. Então vou começar aqui, a Flávia chegou, bom dia, Deia, Elisete, Sara, outra Flávia, bom dia, a Natália eu já falei. Então vamos lá, peguem seus livros, página 91, vou começar aqui a leitura. Um encontro importante, Awayu Takata conhece Hayashi Sensei. Em 1932, Takata, norte-americana, nascida no Havaí, de origem japonesa, foi a Tóquio para se submeter a uma operação. Segundo ela mesma contou, quando já estava na mesa de cirurgia, ouviu uma voz dizendo-lhe
que a cirurgia não era necessária. Ela obedeceu à sua sabedoria interior e cancelou a operação. Em seguida, perguntou ao cirurgião se ele conhecia outra possibilidade de cura para ela. O médico respondeu que sim, mas avisou que essa terapia alternativa podia custar muito tempo. A futura Takata Sensei decidiu então buscar a felicidade para si mesmo e para todos nós reikianos. O cirurgião lhe apresentou a Hayashi Sensei e foi assim que, em 1938, o reiki se expandiu para o Havaí, por intermédio da pessoa do primeiro Shinpan estrangeiro. Takata Sensei é a Takata Sensei. Se isso não tivesse acontecido, é bem provável que o reiki se extinguisse quase totalmente no Japão, cultivado apenas por um pequeno grupo de iniciados. Felizmente aconteceu coisa bem diferente. O certificado de formação de Takata Sensei assinado por Hayashi Sensei, aí ele tem aqui para dar uma olhadinha lá atrás que tem isso, afirma que aquela época, 1938, ela era um dos 13 Shinpan com formação plena de reiki. Provavelmente outros mestres se formaram enquanto Hayashi Sensei estava vivo. Em 1938, Takata Sensei voltou para o Havaí. Como costumava fazer, Hayashi Sensei pediu à sua discípula que o convidasse para dar palestra ali, tentando iniciar outras pessoas na técnica do reiki. Aí aqui, gente, só vou parar rapidinho. Olha só que lindo. Não sei se vai dar para ver. Né? O seminário acontecido no Havaí. Essas circunstâncias preservaram o reiki para o resto do mundo. Mas é possível que também tenha custado a vida de Hayashi Sensei. Aí vamos lá. A morte de Hayashi Sensei. Hayashi Sensei cometeu suicídio no dia 11 de maio de 1940. Sua mulher, Shie, assumiu a presidência da associação. Até hoje não se sabe ao certo por que Hayashi Sensei atentou contra a própria vida. Takata Sensei disse que ele era pacifista, mas isso parece improvável, tendo em vista sua carreira militar. Além disso, o exército não o recrutaria na idade que estava no momento de sua morte, e o Japão nem sequer tinha ingressado na Segunda Guerra Mundial. Isso só ocorreu cerca de 1 ano e meio mais tarde. Tadao Yamaguchi supõe que o governo japonês tenha pedido a Hayashi Sensei para comandar uma missão de espionagem no Havaí, tendo em vista que sua carreira militar e o fato de já ter estado ali 2 vezes. Na condição de japonês, oficial da Marinha, líder reikiano, Hayashi Sensei só encontrou uma saída. Não podia dizer não ao imperador, mas tampouco podia concordar com a espionagem, portanto, só lhe restava a morte. Hayashi Sensei cortou os pulsos em sua casa de campo em Atami. Antes de morrer, pediu à mulher que ocultasse a verdade, em consideração aos seus discípulos. No Japão, o mestre teve seu trabalho e seu status muito a sério. Ele é responsável por seus discípulos e por isso não devia deixá-los sozinhos. Deve-se observar também que para as pessoas nascidas em países cristãos, o suicídio é interpretado como um pecado, ou pelo menos um ato de fraqueza, a tentativa de escapar da vida e de suas responsabilidades. No Japão, porém, o suicídio é um ato nobre. Uma pessoa que se mata por um bom motivo, como por exemplo, para defender suas convicções,
merece respeito. Então, isso aqui desmistifica, né, essa parte que alguns outros, vamos dizer, mestres têm conhecimento em relação à morte do Hayashi Sensei, né? Porque tem algumas literaturas que focam a morte dele ligada à Segunda Guerra, né? Que para mim não deixa de ter um fundamento, porque pelo sigilo que foi pedido na época, e aqui no momento que foi feita essa pesquisa mais a fundo, era outra fase, então não precisaria ter-se um segredo tão grande. Mas é um fato importante que agora, né, você, reikiano, tem uma consciência de saber que existe algo além daquilo que foi dito também. É por isso que eu sempre reforço aqui a questão do cuidado com outros conceitos. Olhe, veja, entenda. Chegou a pessoa que está passando aquele conceito é porque foi passado para ela, é que foi passado para ela. Então, a gente precisa respeitar o respeito que ela tem das pessoas que passaram, né, o conhecimento. Então, por isso que eu tenho muito cuidado quando a gente tem essas divergências de respeitar. Porque foi assim que ela foi ensinada, mostra o livro, e é uma coisa assim, mas no outro livro está escrito assim. Qual livro acreditar? Né? Eu acho que é uma coisa que você precisa ter dentro do seu coração como conhecimento e guardar. Aqui eu estou passando, o livro está passando, mas existem outros livros que passam e outras pessoas que afirmam da mesma forma. E como não é uma coisa que está totalmente comprovada, então a gente confia que a pesquisa, eu confio plenamente que a pesquisa que ele fez foi bem profunda, né? E agora é só dar esse livro como referência quando pintar essa dúvida, né? Então é muito importante ressaltar isso e quando aparecer nessas divergências, ser colocada com muito carinho, tá bom, gente? O respeito sempre deve prevalecer para os nossos colegas. Vamos lá, continuando. Tempos de turbulência. Um ano e meio depois do suicídio de Hayashi Sensei, em dezembro de 1941, a Força Aérea Japonesa atacou os Estados Unidos em Pearl Harbor, entrando assim ativamente nos conflitos da Segunda Guerra Mundial. O que era uma bênção se converteu em uma maldição. Antes da guerra, o governo japonês deixava em paz as associações de reiki, pois seus líderes tinham contato na Marinha. A Marinha era uma instituição muito respeitada e tudo o que ela decidisse valia como lei. De repente, a coisa mudou de figura. O país estava em guerra. Todos os homens aptos para o serviço militar foram mobilizados e o governo queria garantir que nenhuma oposição se manifestasse. Todos os grupos espiritualistas e humanitários passaram a ser identificados como movimento pacifista e até agosto de 1945 tiveram de agir na clandestinidade. Olha aí. Quem sabe o segredo vem daí, né? De não se pode falar sobre reiki. A Usui Reiki Yoho Gakkai e a Associação de Reiki de Hayashi não podiam mais atuar publicamente. A sede principal da Associação de Usui em Tóquio foi destruída num bombardeio. Foi preciso mudar de endereço, formar novos grupos e mudar o endereço de novo. A mesma coisa deve ter acontecido com a Associação de Hayashi. Sabe-se que o distrito de Shinjuku, onde ficava o instituto, foi totalmente destruído. Apesar disso, o interesse pelo reiki continuou presente, por exemplo, na família de Yamaguchi, Ushio, irmão mais velho de Shioku,
aprendeu Reiki a 29 de abril de 1943 com a mulher de Hayashi. Entre outras informações interessantes, o livro Jikiden Reiki, de Tadao Yamaguchi, contém 2 fotos dos anos de guerra que mostram Chie, que é a mulher do Hayashi, Chie Hayashi, juntamente com seus discípulos, entre os quais o Yamaguchi. Depois de 1945. Depois da Segunda Guerra Mundial, a divulgação do Reiki continuou a minguar. A capitulação conduzida pelo Showa Tenno, imperador Showa, conhecido no Ocidente como Hirohito, permitiu aos norte-americanos assumirem o comando do país. Isso teve consequências fatais para os métodos terapêuticos tradicionais do Japão. O governo de ocupação proibiu todas as terapias alternativas. Claro que isso tinha motivações econômicas. A indústria farmacêutica pretendia faturar com a guerra. O Reiki, a medicina chinesa tradicional e a acupuntura, o shiatsu e outras pequenas correntes terapêuticas tiveram de interromper seus trabalhos ou tomar outro rumo, como já havia acontecido no período Taisho. Mas o Reiki sempre encontra um caminho para curar o planeta e seus habitantes. Depois de se tornar praticamente ilegal no Japão, ele cresceu e se expandiu no Havaí, sob a liderança de Takata Sensei. Inúmeros grupos terapêuticos e espiritualistas invocaram a liberdade de religião, garantida pela Constituição japonesa, e deram a seus grupos um caráter religioso. Infelizmente, nem o Zureiki Yohogakai, nem a Associação de Reiki de Hayashi optaram por esse caminho. A Uzui Reiki Yohogakai afirma que, antes da Segunda Guerra Mundial, havia no Japão ao menos 1 milhão de praticantes do Reiki. Só essa associação mantinha cerca de 40 filiais, espalhadas por todo o país. Não se sabe quantas filiais tinha a Associação de Hayashi, mas acredito que fossem no mínimo 30. Chie Hayashi, a esposa, dirigiu a Associação de Reiki de Hayashi até meados dos anos de 1950. No entanto, ela não possuía o mesmo carisma do marido, e assim a organização foi se desfazendo ano a ano. A década de 1950 foi uma época difícil no Japão. A guerra tinha destruído a infraestrutura, a população civil estava desmoralizada e, por causa do número de mortos e feridos, faltava mão de obra para reconstruir o país. Nesses tempos difíceis, era improvável que alguém se dispusesse a dirigir um grupo espiritualista, que ainda por cima era quase ilegal e não podia atuar publicamente. Segundo o tio de Tadao Yamaguchi, a senhora Hayashi perguntou a Takata Sensei e vários Shinpan do clã dos Yamaguchi se eles não queriam assumir a direção da organização. Os Yamaguchi não queriam se mudar para Tóquio e Takata Sensei recusou porque já tinha voltado ao Havaí muito tempo antes. Dessa forma, a Associação de Reiki de Hayashi desapareceu completamente em meados de 1950. Mesmo assim, a família Yamaguchi continuou praticando Reiki diariamente. E é provável que muitas outras famílias que não conhecemos tenham mantido e ainda mantêm viva a chama do Reiki. Tadao Sensei conta que, em sua juventude, descobriu bem depressa que não se devia mencionar o Reiki na escola. Seu último livro, intitulado Shinkiden Reiki,
dá muito que pensar ao leitor interessado, pois descreve o reiki do ponto de vista de alguém que cresceu com o reiki naturalmente e não por meios de instituições e oficiais de ensino. Oi, meu dedinho aqui, deixa eu ver. Só acompanhar a hora, gente. Olha só que interessante. Aqui já pula para outro tópico, então eu vou deixar, né, para a leitura de amanhã, que é no Reiki no Japão. As minhas investigações, eu acho que não, continua, acho melhor continuar, porque aí tem a ver com o primeiro, ainda com o assunto. Então vamos lá. Eu achei que ele fosse colocar outra coisa, mas vamos lá. O Reiki no Japão, minhas investigações. Nos anos de 1950 e 1960, o reiki foi sendo cada vez mais esquecido. A geração mais antiga estava desaparecendo e poucos dos que haviam trabalhado diretamente com o Usui Sensei ainda restavam. Como expliquei anteriormente, todos os mestres da época de Usui eram pessoas maduras, nascidas antes de 1875. Hayashi Sensei, nascido em 1880, foi o Shinpan mais jovem, formado aos 47 anos de idade. Gente, olha quanta caminhada, né? Aí você encontra uma iluminação num período, né, de muita sabedoria da vida. A Usui Reiki Ryogakai passou a atuar como uma loja maçônica ou Lions Club. Teoricamente era aberta a qualquer pessoa, mas só admitia as que previamente já conheciam algum membro. Então o candidato era apresentado ao presidente. Caso este estivesse de acordo, todos os outros membros tinham que concordar com a admissão do candidato. A admissão valia pelo resto da vida e havia duas categorias de membros: os que detinham certificados oficiais e os chamados amigos da associação. Um amigo da associação podia tomar parte nos encontros, mas não recebia um certificado. Depois que o reiki começou a ganhar popularidade no Ocidente em meados dos anos de 1970, uma das condições para o ingresso no Usui Reiki Ryogakai era que o candidato não praticasse o reiki ocidental. Estrangeiros não eram aceitos de maneira nenhuma. Um membro da associação de Usui, conhecido como Tadao Sensei, contou que nos últimos 10 anos só foram aceitos 2 novos membros, e a decisão foi de não aceitar mais nenhum. Em 1997, conheci um mestre de reiki de um grupo dissidente do Usui Reiki Yoho, que chamou a associação original de Clube de Dinossauros. Desde a mesma época, o governo japonês não foi muito escrupuloso com a relação aos grupos religiosos ou espiritualistas. Como já dissemos, existem milhares de pequenos grupos, cada um com sua orientação espiritual. Alguns parecem unicamente interessados no crescimento interior, enquanto outros almejam poder e dinheiro. A sociedade japonesa tem pouco espaço para propostas diferentes. Nesse contexto religioso, só existe a possibilidade de sobreviver enquanto subcultura. A associação de Usui teve de escolher entre 2 caminhos: continuar a tradição original e enfrentar a proibição, pois sua atividade terapêutica contrariara a legislação médica, ou fechar as portas e só atuar no interior de sua própria comunidade. Foi o que aconteceu. A associação deixou de ser anunciada pelas páginas amarelas e tirou as tabuletas da entrada de suas clínicas. Desde então, ela só atua entre o grupo de frequentadores e no âmbito familiar de cada membro. Em 1989, quando visitei o Japão pela primeira vez, só consegui localizar um discípulo de Barbara Weber Ray, chamada Mieko Mitsui, que ensinava reiki 1 a 2 vezes por ano.
Desde 1984, Mieko já mantinha contato com Ogawa Sensei, que só vinha descobrir 10 anos mais tarde. A associação de Uzui continuava atuando secretamente e os mestres de Radiance Technique, comandada por Barbara Weber Ray, só ensinava o primeiro e o segundo grau do Reiki. Conheci muitas pesquisas sobre a história do Reiki no Japão na primavera de 1994, com pouco sucesso. Nenhuma das pessoas que eu interrogava conhecia o Uzui Sensei ou o Reiki. As poucas que tinham ouvido falar a palavra Reiki achava que fosse uma técnica inventada nos Estados Unidos. Olha só que interessante, gente. É muito interessante isso, né? Aí, assim, se percebe o quanto houve a diferença de ensinamentos, né? Por toda essa opressão e, na verdade, necessidade de espalhar uma coisa maravilhosa. Porque quando você percebe essa energia, quando você realmente sente no coração, percebe as alterações, as transformações que essa energia causa, é impossível, né? Como às vezes é falado aí também nas redes sociais, eu ouvi isso de alguém que eu não lembro agora quem. Quando você vê, é impossível você desver. Aquilo você já viu, você não consegue esquecer. Então, como esquecer uma ferramenta tão maravilhosa? Não tem como. E foram criadas, né? Aí a gente entende por que foram criadas várias ramificações. Pelo segredo, a proibição de não poder, e a necessidade, né, de melhorar a vida das pessoas, de se melhorar usando o Reiki como uma ferramenta de autoconhecimento, autocura. O importante é que hoje nós temos esse conhecimento mais presente, que hoje a internet nos ajuda a ter esse contato com várias culturas, várias pessoas, né? E isso só se conseguia através de livros e apostilas. E hoje a gente tem essa possibilidade, né? Só precisa se ter muito carinho, atenção e cuidado no que se lê. Procure sempre a fonte, ver direitinho. Mas graças a Deus hoje se é falado de uma forma mais leve. Não existe mais esse segredo, esse medo. A gente pode sim se falar de Reiki, falar sobre, mas sempre com muita responsabilidade, respeito e carinho, né? Então acaba a leitura de hoje. Já vi que tem pergunta aqui, já vou já lá, vou dar uma olhadinha para ver se alguém perguntou aqui nos comentários. Então, quem quiser fazer sua pergunta, tem um campinho aqui, uma bolinha com ponto de interrogação, que aí eu consigo colocar a pergunta na tela, tá? Mas fiquem à vontade por perguntar qualquer coisa em relação ao livro ou em relação ao Reiki, né? E para quem tá acompanhando a leitura, paramos na página 96, né? Nós estamos, vamos dizer que 1/3 do livro. Olha só, passa rápido, né? 1/3 do livro já. E quanto conhecimento a gente já adquiriu, já absorveu, já conversou aqui, né? Então, vou só passar aqui os comentários, se tem alguma pergunta nos comentários, mas tem aqui essa bolinha com ponto de interrogação, que aí eu consigo também responder por ali, né? Então, vou lá. Bom dia, Rosemary, né? Luciane, né? Não sei qual. Cléria, Camila, Rebelo, Débora, né? Adriana, Silvia, Ana, queridinha. Ai, Aninha, minha querida, minha aluninha de Portugal, tá aqui comigo. Obrigada, amor, pelo carinho. Flávia, Leonor, Nivalda, todo mundo aqui, que bom nessa leitura maravilhosa. Vilar, Andréia, Jússi, sejam todas bem-vindas. Nayara, Rita, que lindo. Ana,
Não sei aqui o nome. Tem, às vezes aparecem uns nomes estranhos, que aí trava a minha língua, gente. Não tem, é um verdadeiro trava-língua. Ana, Beth, Lúcia, minha xará, Kátia, Casa de Cura, outra Lúcia. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vi que não tem aqui pergunta, né? Denise, Ilza, Luciara, Deia, Elisete, a Flá, aqui, já tinha falado com você, Flá, que lindo. Então não tem pergunta, opa, aqui nos comentários, então deixa eu só me organizar aqui, né? E vou na pergunta que tem aqui na caixinha. Vamos lá, começar aqui. Bom dia, é a primeira vez que ouço. Qual o nome do livro? Tá aqui, ó. Isto é Reiki. Aparece ao contrário, né, do Frank Arjava Peter. É um livro muito interessante para quem quer, né, ter um conhecimento da história, de toda essa jornada, de quando o Reiki foi criado, quando tudo aconteceu. Ah, obrigada, Flá, muito obrigada, leitura gostosa, que bom, fico muito feliz, né? Deixa eu só ver mais uma pergunta que tá aqui, da própria Flá também, né? Sansei Kátia, ai que gracinha, obrigada. Tem uma dúvida, é necessário desconectar o reiki no final do dia? Não, o reiki não tem essa desconexão. Uma vez reikiana, sempre reikiana. O que acontece é que quando a gente para, respira, você está presente e sentindo o reiki na sua plenitude. Mas ele está sempre com a gente, ele faz parte, né? A gente, quando se torna reikiano, ele faz parte da gente. Quando a gente sente isso, quando chega um momento que você não vê mais esse reiki e você, mas como uma coisa única, é muito lindo, mas é uma jornada e assim, essa percepção de separação não existe no reiki. Ele é você. Então, no exato momento que você abraça alguém, você, não sendo reikiano, você já não se comunica com a energia da pessoa e a pessoa com a sua. É a mesma coisa, só que é uma energia de luz. É por isso que é importante, né, a gente estar sempre conectado, porque aí você vai estar emanando mais coisa boa para as pessoas que estão do seu lado, tá bom? Ah, deixa eu ver aqui, Rosimeire. O que fazer quando você está ministrando reiki e dá branco quanto ao símbolo? Olha, isso eu vou te dizer, o nervosismo faz a gente pregar, né? A mente às vezes dá essa trava, dá o famoso, né, deu branco. O que eu aconselho sempre para, né, quando a gente está inseguro em relação a isso? Desenha, mostra ele já desenhado, para você ficar tranquila em relação ao ensino. Porque é uma cobrança realmente muito grande para a gente que está ensinando passar da melhor forma. E a mente da gente, quando a gente está nervosa, às vezes prega essa peça. E você não quer passar uma impressão de que você não sabe. Então, já deixa ele já desenhado. Né? Eu tenho até, estava aqui até preparando uma dinâmica aqui. Olha só. Eu tenho aqui, ó, já os desenhos dos símbolos. Eu faço até aqui porque eu sempre estou gravando, então tenho espelho. Eu sempre tenho, sabe, o desenho dos símbolos, porque numa aula, né, você coloca ele numa folha e explica. Aí você vai explicar com muito mais tranquilidade, porque você sabe que você sabe. Então, essa cobrança, né, da gente passar da melhor forma, ela acontece sim. Então, a dica que eu dou, já deixa desenhadinho, que aí você não passa por isso e você fica até mais tranquilo. Porque com certeza, se você for dar de novo, você vai ficar, gente, se der branco de novo, aí atrapalha toda a conexão. Tá bom, Rosimeire? Espero que eu tenha ajudado. Ups, meu dedinho, ele sempre... Deixa eu ver aqui rapidinho. São todas as perguntas da Flá, né? Que aí botou aqui e botou lá também, né? Então vou responder aqui, Flá. Que se você botou nos dois lugares, aí eu achei que era uma pergunta nova.
o que é a egrégora. Egrégora é como se fosse, deixa eu ver se eu consigo explicar da forma mais simples, sem ser muito simplista, né? Normalmente acontece em um grupo ou em uma situação. É a energia de toda aquela situação emanada, sabe? Isso acontece muito em portais, vamos dizer, e agora que aconteceu, né? O 1212. Aí o que acontece? Se emana uma energia, porque aquela representação para algumas pessoas representa uma coisa, assim, é uma transformação, é um portal de força. Então, quanto mais gente se pensa no mesmo assunto, se cria uma energia presente naquela situação. Isso acontece também com uma imagem. Aquela imagem cria toda uma egrégora, que seja aquela uma força voltada para um senso comum. Né? Então, quando se fala em egrégora, está se falando nisso. É um conceito do momento. Então, tem que perceber do que se está falando para ver qual é a egrégora em questão. Entendeu? Porque a egrégora é a ideia, o poder que a ideia de alguma coisa tem. Seja uma situação, um desenho, uma pessoa, né? Se usa muito esse termo também, tá bom? Rosimeire, então eu acordo, ativo eles em mim e logo foco em meu marido. E ocorreu, aí ficou. Deixa eu ver se você colocou aqui. Aqui eu já respondi. Eu não entendi essa pergunta aqui, não. Rosimeire, você pode depois colocar aqui. Ah, nada, Flá. Deixa eu ver. Novelo, tipo novelo de luz. Assim, eu não sei que termo é esse, né? Porque, mas é a ideia em si. Né? Espero que eu tenha ajudado. Cadê? Ah, entendi. Agora eu entendi. Então eu ativo eles em mim e logo faço no meu marido. E ocorreu. Achei estranho. Ah, entendi. Não foi numa aula, foi em um momento, né? Às vezes a gente está, principalmente quando você colocou, então eu acordo e ativo. Às vezes dá, assim, esse período de sonolência. Isso acontece, tá? E não se preocupa, não. Não se preocupa. Respira. Já que você não está em uma aula, foi só numa situação específica. Respira, para. E só, né, tenta se concentrar. Não se preocupa que não está acontecendo nada. Essas coisas são pontos só que precisa ser observado. Mas acontece, tá? De repente é até um clique do seu corpo para poder dar uma freada. Né? Dar a calma, faz isso com calma, com presença. Peraí, calma. Às vezes acontece isso. Tá bom, Rosimeire? Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. A egrégora é tipo um novelo de luz? Não, é uma ideia, né? Esse novelo se você for pegar luz e novelo, né? Vamos dizer assim, um termo que a sua mente está querendo racionalizar a questão. Mas você imagina uma ideia, você não tem como visualizar uma ideia. Como é que você visualiza uma ideia? Aí existem as representações, né? Quando alguém bota uma lâmpadazinha acendendo, isso dá, né, a ideia de uma ideia. Né? Eu tive uma ideia. Então, essa imagem cria toda uma energia de que todo mundo que vê sabe o que ela representa. Né? Então, ela cria uma energia, uma questão de aquilo ali representa algo. E toda essa energia de representação, a ideia da coisa se chamado egrégora, né? E essa ideia, ela pode ter muita força ou não, então é importante. Cadê, Rosimeire? Não foi a primeira vez, por isso perguntei. Então de repente é um ponto de atenção para você parar
e de repente dá um pouquinho mais de atenção a esse símbolo, né? Que eu respondo aqui de forma geral, mas por isso que é bom dar mais informações em relação a isso, Rosimeire. Deixa eu apagar aqui. Então, só para e treina um pouquinho ele, sinta. Sabe o que que é bom quando a gente está com uma dificuldade em algum símbolo? Meditar com ele, né? Se você tá querendo acessar o símbolo e tá dando mais de uma vez esse branco, pega o desenho dele, coloca na sua frente, respira, olha para ele, lembra do significado dele. Se puder escrever até do lado do desenho, vamos dizer, Chokurei, ele limpa, purifica, protege, né? Ele tem várias outras, mas se for usar um termo rápido. Aí você olha o símbolo, fecha o olho, imagina ele na sua mente, respira, para você voltar a essa conexão. Tá bom? De repente é só o símbolo aí dizendo sua mente, o símbolo, dá um pouquinho de atenção. Por isso que é bom estudar caso a caso. Que bom. Vamos lá, Dani, junto com o fio. Acho que eu já respondi, né, Flá? Aqui. Rosimeire, olha, o Honsa Jechanem. Esse símbolo, olha, isso aí. Vamos lá. O símbolo Honsa Jechanem, ele é um símbolo que ele cria essa, vamos dizer assim, eu não vou dizer criar essa dificuldade, mas ele assusta. Como ele é muito grande, nós não temos muito familiaridade com esses, né, desenhos, essa grafia do Japão. Então ele é um símbolo que assusta, porque são 22 traços. Então, nossa, como é que eu vou gravar isso? E quando a gente é iniciado no nível 2 e se dedica um pouquinho mais ao estudo dele, quando eu falo é o estudo do desenho, o que eu falo para meus alunos? Desenha uma parte, depois desenha outra, aí você vai começando, a primeira parte, gravei, aí agora eu vou fazer a primeira com mais uma partezinha, e vou fazendo, quando ficar tranquilo, você vai mais um pouquinho. Se você reservar 5 minutos, no 5 não, 5 é pouco, 10 minutos todo dia, você divide ele mais ou menos em 5 partes, para dar esses 5 dias. E você vai por parte, a primeira parte, a segunda parte, terceira parte, e vai indo. Quando você tem essa rotina de ir parte por parte, com concentração, quando chegar no final dos 5 dias, você vai ter outra percepção, né? Por que eu falo isso? Porque como ele é um símbolo grande, é importante fazer isso para não pular, né? Vou fazer logo tudo, não tá indo. Isso é uma dica. Tem gente que consegue desenhar ele todo e ir decorando de uma vez só. Mas se não tá fluindo, tenta dessa forma, porque com certeza ele vai se interiorizar e você não vai ter mais dúvida, né? Porque quando acontece isso é porque na hora que a gente estava aprendendo, ele não foi assim, não foi dedicado um tempo um pouco maior, porque esse símbolo ele precisa sim de um tempo maior para ele se interiorizar, né? Pra gente como reikiano, tá bom? Espero que eu tenha ajudado e agora vamos que vamos. Não vai dar mais branco, tá? Deixa eu ver aqui, tem algum livro ou artigo que explica cada significado de cada símbolo? Olha, no meu blog eu tenho, né, um artigo que fala sobre cada símbolo. Eu explico de forma bem assim didática. Eu procuro nos meus artigos colocar uma linguagem, né, bem simples para a pessoa poder entender. E lá eu explico. Mas tem live também no YouTube que eu faço toda quinta-feira. Hoje é quinta, tem live de noite que eu faço com vários temas. E eu coloco
né, eu não lembro o dia, mas eu já falei sobre esse símbolo e todas as práticas que vêm junto com ele, tudo, eu sempre coloco, né, tudo. Ah, cadê? Zana, espero que eu tenha ajudado aí, o Débora, tá bom? Mas tem conteúdo lá no canal que vai te ajudar sim. Ah, eu que agradeço. Ah, irmãzinha chegou. Tudo bom? Ah, Mara, trabalho, estou no trabalho. Ah, tá. Ok, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Não, não tem dúvidas. Então, gente, eu vou me despedir, já que não tem mais dúvida. A gente já leu nossa leitura de hoje. A Natália, hoje tem live, estou amando seus comentários. Ai, que lindo. Muito obrigada. Olha, o feedback de vocês me ajuda a sentir se eu estou contribuindo ou não. Então, muito obrigado, sim. Eu que agradeço o carinho, né? Seu, Natália, de todo mundo que está aqui e também que me acompanha. Ah, Rosimeire, muito grata. Eu no início tive um bloqueio com ele. Eu fiz outro curso e comecei, né, a te seguir e consegui há quase um ano desbloquear. Que lindo, Rosimeire. Ai, obrigado. Fico muito feliz de saber que eu contribuí para a sua jornada com o Reiki, em deixar o Reiki mais ativo na sua vida. É muito lindo. Ah, Rebelo, passa o blog. É felizcomreiki.com.br. Só colocar lá felizcomreiki.com.br que você vai. E tem também aqui na bio, gente. Na bio tem, né? Se não, eu tenho quase certeza que tem. Vou só dar uma conferida, mas tem sim. Mas é felizcomreiki tudo junto.com.br que tem o meu blog e tem o meu canal do YouTube, que tem várias explicações para quem não quer, além da leitura, quer também ter a questão, né, da explicação. Eu sempre procuro contribuir da melhor forma para esse lindo mundo reikiano. Cadê? Não tem mais perguntas, então eu vou me despedir, né? Como eu falei, a leitura acabou. Amanhã às 8 da manhã estarei aqui com vocês de novo. Deixa eu só confirmar quem está com o seu livrinho aí. Página 96. Nós vamos continuar essa leitura maravilhosa. E quem não tem o livro, gente, adquira. Esse livro é muito legal, muito interessante em relação à história do Reiki, né? Para poder a gente manter, né, esse conhecimento legal. Aí, ó, eu me despeço e começa a vir as perguntas, gente. Aí eu fico aqui, daqui a pouco o Instagram me derruba, mas eu acho lindo, tá? Não se preocupem, não. Queria muito ajudar meu marido que retirou um olho com câncer. Foi com erro médico. Nossa, não tem necessidade desse, não tinha necessidade deste movimento. Ah, tá. Olha só. Procure aplicar muito só na região do local. Isso vai ajudar muito a ele processar, né, a essa questão toda, até na cicatrização. Se você aplicar o reiki, colocando ali, até esse símbolo mesmo, porque esse símbolo vai lá aonde tem que ir. O reiki também vai, mas esse símbolo ajuda a direção ir mais rápido, porque ele é um símbolo que quebra a barreira de tempo e espaço. Então ele vai ajudar muito. Mas vai dar tudo certo, Rosimeire, vai sim. Com certeza. Elisete, está ajudando muito. Eu voltei para a prática depois de descobrir seu canal. Ai, que lindo. Obrigada, Elisete. Você é muito importante para o universo. Ai, que bom, gente, que bom. Fico muito feliz que eu estou conseguindo cumprir a minha missão, que é trazer mais e mais reikianos na prática do reiki. Essa é minha missão aqui nos meus canais, em explicar tudo da melhor forma, né? Em todo o meu conteúdo, quando também tem aqui é uma forma que eu coloco, mas tem toda uma estrutura no meu curso que eu quero que vocês tirem, sabe, essa questão do reiki dentro de vocês, porque se chegou na vida de vocês, chegou por um motivo. Então, aproveitem essa energia maravilhosa e transformadora. Obrigada, Rosiane. Ai, grata, agradeço muito. Recebo com muito amor e carinho essa sua declaração. Eu também amo muito cada um de vocês, gente. É muito importante esse feedback.
E eu vou me despedindo muito emocionada e sabendo que eu estou fazendo o melhor que eu posso aqui e que estou contribuindo da melhor forma na vida de cada um. Muito obrigada por tudo, muito obrigada por cada um que está aqui e mais tarde tem live, gente. Espero vocês no YouTube. Um grande beijo e também amanhã. Amanhã, aqui 8 da manhã, na nossa leitura. Beijo, beijo, beijo e tenha uma maravilhosa quinta-feira.